Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Melhor que preço baixo. Só nossas ofertas bombásticas. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando o Donos da Bola desta sexta-feira, que antecede um final de semana em que o Inter vai enfrentar o São Paulo de Rio Grande pelas quartas de final do Gauchão e que já tem o Grêmio no Equador, em Quito, se preparando na altitude para o jogo da semana que vem contra a LDU pela Libertadores. A gente quer a tua participação através das nossas redes sociais, no Twitter, @DonosDaBolaRS, tem também o Facebook, digita lá, facebook.com/osdonosdabolaRS ou também pelo Instagram, @DonosDaBolaRS. A gente abre o programa na Central Band do Esporte com as informações do João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem, Cadu? Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. E já tem um assunto bastante interessante para debate. Trata-se do técnico Argel, que deu uma entrevista ainda ontem à tarde, muito importante, porque ele revelou que já teve duas propostas desde que assumiu o Internacional. A primeira, do Figueirense, voltar para lá, e a segunda, agora em fevereiro, quando saiu o Eduardo Batista, ele teve uma conversa com o empresário Eduardo Duran e o Peter Simpson, presidente do Fluminense, para assumir o time carioca. Ou seja, Argel já poderia ter deixado o Internacional por conta destas propostas, mas o comandante não quer. Afirmou que quer renovar por mais 2 temporadas com o Inter e fazer, assim como o Tite faz no Corinthians, a sua história no Inter, tendo uma continuidade bastante importante. Informação muito legal do JB que a gente vai falar na sequência, né? Porque o Inter tem um jogo decisivo nesse domingo no Beira-Rio. É o confronto da primeira fase, o confronto da primeira fase do Gauchão contra o São Paulo de Rio Grande e a partida contra o Cruzeiro pelo campeonato do ano passado servem de exemplo. Os jogadores andaram tranquilamente pelo pátio do estádio Beira-Rio. Foi a única maneira dos torcedores ficarem perto dos ídolos. É que o treino foi fechado e o técnico Argel não confirmou que enfrenta o São Paulo no domingo. O Inter vai com o time titular, que contará com Anderson. Sempre importante poder contar com todos os jogadores. É importante para a gente, importante para o Argel, né? Quanto mais completo tiver o time, melhor, mais opções que ele tem para colocar em campo. O Colorado já enfrentou o São Paulo nesse ano. Foi um jogo complicado e que terminou empatado em pleno Beira-Rio. O time teve várias chances claras de gol e mesmo assim não venceu. Não foi só contra o São Paulo que a gente errou, erramos contra o Veranópolis, que perdemos, o único jogo que perdemos. Tivemos alguns jogos também que deixamos escapar o resultado. Nossa preparação já começou, o jogo já começou pra gente, então a gente está muito focado nos nossos objetivos e para isso sim a gente tem que ter erro zero. Dessa vez a torcida não quer repetir esse sentimento de aflição, até porque no ano passado o Inter também sofreu bastante nas quartas de final. A equipe comandada por Diego Aguirre chegou a estar perdendo por 2-0 para o Cruzeiro de Porto Alegre. D'Alessandro até desperdiçou um pênalti. Para o alívio do torcedor, Lisandro Lopes marcou 2 vezes, empatou o placar e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, deu Inter, classificado depois de muito sofrimento. Seria uma certa burrice nossa até se a gente não usasse esse exemplo, né? Nosso aprendizado. Temos que ter a consciência disso, né? De usar o que passamos nas outras situações para aprender com os erros, mas a gente tem que saber que cada jogo é um jogo. Enfim, se o Inter tiver todos esses cuidados, poderá sair do Beira-Rio assim, tranquilo e classificado. Pois é, a gente falou no início da semana que o Grêmio teria que ter cuidados no jogo contra o Brasil de Pelotas, por ser um jogo eliminatório. O Inter agora está numa situação parecida contra o São Paulo de Rio Grande, adversário que na primeira fase, que a gente viu aí na matéria do Lucas Bubbles, o São Paulo já empatou no Beira-Rio com o Inter e também tem um exemplo do ano passado também, que o Inter penou para passar pelo Cruzeiro também dentro do Beira-Rio. Eu não caio mais nessa. Não, por isso que eu insisto o seguinte, eu não vou chegar ao ponto de dizer que o Inter não vai se classificar, mas esse regulamento ele é perigoso para o clube grande. Porque o clube do interior... Mesmo jogando em casa, né? Claro, o clube do interior ele joga descompromissado.
ele sabe que a tendência é quando ele entrar em campo, ele jogar ali a última partida dele na competição. Né? Então ele joga sem atenção. A atenção ela está toda no clube grande. Daniel, pela previsão do Ribeiro, esse jogo é mais difícil do que o do Grêmio, porque o Brasil foi oitavo, já representava um perigo para o Grêmio. O São Paulo, por óbvio, representa um perigo maior para o Internacional. Já que tinha empatado com o Inter, já empatou. Mas curiosamente... Eu quero saber isso aí de ti, Ribeiro. Quero saber se agora tu tem esse mesmo sentimento, assim como tu tinha o sentimento de que o Brasil de Pelotas ia certamente ganhar do Grêmio na Arena, o São Paulo de Rio Grande vai fazer isso aí também contra o Inter. Eu vou corrigir o senhor, tá? Primeiro, no meu sentimento não era pelo Brasil, e era pelo Grêmio. Sim. A minha preocupação era a falta de foco do Grêmio, não do Brasil. Como o Internacional está focado... Não, o Inter só tem isso, não tem onde focar. E curiosamente, foi nesse jogo contra o São Paulo de Rio Grande, o primeiro tempo, foi onde eu vi o melhor desempenho do Internacional na sua temporada. Eu acho que... Só um pouquinho. O jogo contra o São Paulo de Rio Grande, tu achou o melhor? Foi bom. Primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom, eu concordo com o Ribeiro. Eu acho que jogo mesmo foi o Juventude. Esse jogo Internacional... Ali foi o Inter foi tático. Isso aí. Foi esperto. Mas o Inter foi muito bem. Eu vou dizer, tá? Eu não vejo dificuldades. Me desculpe se é paradoxal, mas eu acho que o Inter classifica naturalmente. Não é paradoxal, é incompreensível. Tu sabe que tem cara em casa, hein, Ribeiro? Mas pelo menos é coerente, porque o Ribeiro argumentou direitinho. Tem cara em casa quebrando o televisor nesse momento. O Ribeiro é coerente na incoerência, o troço fantástico. Coerente na incoerência, exatamente. Os mais anti-Argel estão cuspindo marimbondo em casa, né? Porque não é possível. O Argel diz que quer fazer o que o Tite fez no Corinthians e fazer carreira, 4 anos no Internacional. Os caras estão querendo botar o Argel para a rua já desde o primeiro mês. Muitos torcedores. Mas, o Argel me sai com essa aí. Mas o Argel, o Argel ao falar... Dá para falar sobre isso já? Vamos falar, vamos comentar, porque também já tem a ver com o jogo. Essa campanha no Gauchão também vai ser importante para uma permanência do Argel, que sofreu com o William pode jogar domingo, hein? O William pode jogar domingo. Olha aí, ó. Pode jogar domingo? Pode, se o juiz der o efeito suspensivo hoje. Se o juiz der o efeito suspensivo. Não me assusta. O que se acontecer é uma barbaridade. Mas não é... Não, é legal, mas é mais normal. O sogro do Nilmar já te lembrou o caso do Somália. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na verdade, é o seguinte, para quem só falar do caso do Somália que eu não consigo e não falar completar, né? O Somália tomou uma suspensão e o Grêmio negociou o jogador e ele não cumpriu, não chegou a cumprir a suspensão, porque o Grêmio tinha conseguido um efeito suspensivo na ocasião, né? Vai, Ribeiro. Quem tem que falar sobre o Argel? Esse projeto do Argel de... E além disso, ainda tem... Tá aprendendo rato, né, meu bruxo? O fato é que essa história de que, eu tenho... Primeiro, tu não tem que dizer que tem proposta do Figueirense, tá? Porque, primeiro, é um retorno ao passado. Segundo, é um time de menor expressão do aquele que tu está treinando. Então, o Argel errou, tá? Não tem que falar que tem proposta do Figueirense. A do Fluminense vai lá. Mas, mesmo assim, isso aí é um artifício tão antigo, tu entendeu? Que o Argel não precisa disso. Não, para aí. Aqui eu sou um grande defensor do Argel. Aí não vou criticar o Argel. Ele foi perguntado e ele falou. Eu sou técnico internacional, só o que me importa agora. Podia ser do Real Madrid o interesse, não é isso que vai garantir o Argel no comando? Que vai garantir o Argel no comando são os resultados que garantem até hoje. Senão não tem o que sirva. O vencedor do confronto pega São José ou Novo Hamburgo. São José ou Novo Hamburgo. Então, o Internacional tem uma de sorte até, eu acho, no sorteio. Juventude é mais difícil. Ou Ipiranga, né? Ipiranga que meteu 2 conseguiu se classificar. Eu acho que o Inter pegou uma chave mais fácil. Mas o São José ficou na frente do Inter na primeira fase, né? Largar? Ficou em segundo. Posso largar uma bombástica Só que o São José tem um detalhe, né? Jogando no Passo da Areia ou não. E o jogo, passando o Inter e São José para a semifinal, o jogo seria no Passo da Areia. A não ser que o Inter passe vencendo e o São José passe empatando. Só que tem um detalhe, o São José também sente jogar no gramado sintético. Não, o São José vai negociar. Isso os próprios jogadores já falaram, que há uma diferença, porque o São José ele tem um choque da grama sintética para a grama natural. Toda hora tem essa Como diferença. ele não tem a grama natural permanente no seu trabalho e nem a grama sintética, ele tem mais dificuldade que os outros. Daniel, mas a campanha até é excelente, talvez por isso também. Já está criada a celeuma. Se o Internacional passar, não vai ter jogo no Passo da Areia. Vão negociar mando de campo. Mas isso vai dar um rolo. Mas voltar para onde o jogo? Sei lá, pode ser até na Arena. Na Arena? Não, na Arena não.
Mas 2 jogos do Beira-Rio? Não, no Beira-Rio não ia ter como. No Mas Beira-Rio não pode, nem pode fazer isso. O que é que não dá ideia? Não dá ideia. Eu tenho a impressão de que o regulamento nem permite esse tipo de coisa, de botar no Beira-Rio. Teria que ser na arena, teria que ser Eu não sei. Porque tudo é questão negocial. O São José talvez queira um percentual maior, mas é isso que eu estou dizendo. E aí vai. Então mas eu acho que aí já vende o Porto Alegre. Aí já paga um pouquinho mais, já vende o resultado. Mas tu acabou de dizer que eles jogam pior em casa? Não, mas não existe, tem que jogar em casa. O que o Daniel falou é que eles também têm. Eles têm a dificuldade nos dois. Não, os jogadores do São José dizem que não gostam de jogar no Passarinho. Que tem dificuldade. Quer dizer, eles estão dando um aval para a direção negociar o jogo. Mas é o seguinte, voltando aí para a questão do assunto do jogo, o Inter vai pegar o São Paulo de Rio Grande, a gente sabe como é que o Inter tem se comportado em 2016, desde o ano passado com o Argel. Vocês acham que esse Inter, da maneira como vem vindo, consegue sustentar o Argel como ele sugeriu que pretende ficar por mais 4 anos? Para. Não é esse o resultado. Ele tem que ganhar o Campeonato Gaúcho. Não falei que é esse o resultado. Esse Inter, esse contexto. Não é. O contexto do Argel é o seguinte. Ele está vivendo por fases, tá? Campeonato Gaúcho ganhou, ficou. Iniciou o brasileiro, foi mal, caiu. É isso, o Argel não tem crédito. O Abel, que foi campeão do mundo, não teve 4 anos de continuidade no trabalho. Não tem como. É muito difícil. O Roger fez 2 agora de contrato e é quase um milagre. Quem dura mesmo são os técnicos do interior. Leucir da Astra, 5 anos. O Zimmermann 4 anos. Mas vou dizer um negócio, tá? Até não vou dizer que talvez seja o caso do Argel continuar, mas é que isso é do futebol brasileiro. Quando o clube passa por um momento de instabilidade, já se troca o técnico. O Inter, a gente pode dizer que o Inter fez isso com o Diego Aguirre. O Aguirre estava bem, daí foi eliminado da Libertadores, fez alguns jogos ruins no Brasileirão. Mas aí se diagnosticou que a solução era trocar o técnico. Cadu, ali havia um desamor. Ali era um amor forjado. Era porque já estavam dividindo as despesas e tal, tinham que ficar juntos no mesmo apartamento. No momento que faleceu o Luiz Fernando Costa, o Diego Aguirre perdeu o cara que dava o respaldo à sua contratação. Você acha muito, né? Você virou meio que lenda, né? Não é. Isso foi admitido pelo próprio Ribeiro. Ele foi, e nisso o presidente do Internacional teve um mérito, porque o presidente, eu acho o presidente Vitório Pífero muito ruim no discurso, porque o que ele coloca publicamente é cobrado dele ali na frente. Né? Mas ele foi convencido e aceitou o convencimento do Luiz Fernando Costa. Sim, tudo bem. Agora, o Argel, primeiro, a gente tem que cuidar o que falar para não atingir a pessoa, né? O Argel, como treinador, não tem esse estofo ainda para ser um técnico que se aposte num longo período. Vai ter que provar no dia a dia. Nem o Roger. Sim, mas o efeito de um título gaúcho do Internacional é muito maior do que o do Grêmio. Bom, porque o Grêmio tem uma vantagem em relação ao Inter, em relação a time, a qualidade e a conjunto. Né? O Inter ainda está nesse processo. Mas quer ver, o Tite chegou e foi ficando. O Mano Menezes chegou e foi ficando. O Filipão chegou e foi ficando. O problema do Argel chama-se eleição. O Argel tem uma eleição em novembro que pode eleger Marcelo Medeiros ou o Vitório Pífero, que vai indicar o candidato, que vai ser o Pedro Afatato, ou o Zé Amarante, que acha que vai chegar no pátio. E eu acho que nenhum deles vai fazer plataforma ou lançamento de campanha política com o Argel no comando. Voltando ao jogo, o Inter pega o São Paulo, Inter num estágio bem melhor, né? Sim. Embora o primeiro tempo do Inter contra o Brasil de Pelotas tenha sido horroroso, o segundo tempo foi uma das melhores atuações do Inter na temporada. Jogando no abafa. E contra o Glória deu pro se organizou. Também, né? Contra o Glória, o Inter foi... Mas atropelou, a gurizada atropelou. Atropelou sem fazer esforço. Assim como o Grêmio fez contra o Brasil de Pelotas. Exatamente. Né? O Grêmio não jogou uma enormidade para fazer 4 gols no Brasil de Pelotas. Mas fez ao natural, o que me surpreendeu foi a naturalidade. Cedo. A naturalidade com que houve a vitória. E eu até acho que é isso que vai... Outra coisa, né? Não tem nada a ver aquele jogo, o jogo de agora, com o que foi aquele São Paulo de Rio Grande na primeira outra fase. Circunstância, outra circunstância. É que o Internacional, aos poucos, bem ou mal, o Inter deu uma engrenada nos últimos jogos. Ele apresentou uma evolução. Pequena, é verdade, mas ele apresentou uma evolução. Então ele pega o São Paulo em outro estágio. Ontem o Andrigo deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, ao José Aldo Pinheiro, que surpreendeu. Elogiando o Anderson, dizendo que se sente melhor com o Anderson. Quer dizer, ele pode daqui a pouco se arrepender, porque ele pode disputar a mesma vaga.
João Batista Filho, interatividade. É verdade, a gente tem até um destaque sobre isso, sobre Anderson e Andrigo, sobre essa entrevista bastante interessante na Rádio Bandeirantes na sequência, mas olha só, o José de Cachoeirinha está dizendo, se o Inter ficar ligado, entrar bem, vence por 3 gols de diferença. Porém, se entrar desorganizado, se caso o caso do William for negado o efeito suspensivo, se não tiver foco, pode se complicar. Resumindo, falta equilíbrio para o Colorado. William Vicente, eu acho, Pinheiro. Meu palpite é que comece o Brasileirão logo. Estaduais tem que dar lugar para a Sul-Americana. Marcos Prates, 0-0, 45 do segundo tempo. São Paulo perde gols absurdos. O goleiro do São Paulo é o melhor em campo. E o jogador do Inter se joga na grama e dá um grito. Aí o juiz dá pênalti para o Inter. Esse filme eu já conheço, tá falando o Marcos Prates. Por fim, o Anderson Codevila está dizendo, o Argel querer virar Tite é o mesmo que o Brian Rodrigues querer virar Romário. Olha essa corneta do torcedor. Bom, o Grêmio já está no Equador, onde joga somente na próxima semana contra a LDU pela Libertadores da América. A estratégia foi montada para que os jogadores não sofram com a altitude de Quito. A delegação do Grêmio chegou no meio da tarde desta quinta-feira em Quito, depois de uma viagem que durou aproximadamente 8 horas. A chegada antecipada, faltando quase uma semana para o jogo contra a LDU, tem um motivo. A comissão técnica não quer cometer o erro da primeira rodada, quando o grupo chegou muito próximo da partida contra o Toluca e acabou perdendo no México. E o objetivo está bem claro. A gente vem aqui para propor o jogo, como todos os jogos, né? Sair com a vitória. E vai ser um jogo difícil contra um time que é bom taticamente e a gente vai vir para ganhar. Com a suspensão de Marcelo Oliveira, é certa a presença de Marcelo Hermes contra a LDU. E o último jogo pelo Gauchão serviu de ensaio para ele. Bom para ganhar ritmo de jogo, para vir para cá, para fazer o melhor, sair com um bom resultado. Sempre tem que estar preparado para qualquer jogo, né? Independente se é Libertadores, se é Gauchão. Sempre tem que estar para ajudar a equipe. Já o adversário, a LDU, venceu apenas uma partida nesta Libertadores. Foi no jogo de estreia contra o São Lourenço. E com 2 pontos a mais que os equatorianos, o empate seria um bom resultado para o Grêmio. O problema é que seria muito arriscado jogar para empatar. Eu acho que é difícil se jogar para empatar. Jogar para empatar, você vai ter que abrir mão, né, de atacar e fazer um jogo, né, muito mais reativo do que proativo. Como se o resultado de empate é bom, né? A vitória é perfeita, mas a circunstância do jogo que vai nos dizer. Nesta semana, a LDU perdeu para o Toluca no México e não dá para negar que foi um excelente resultado para o Grêmio. Dentro dos resultados possíveis para aquele jogo, a gente sabia que o Toluca vencendo ia disparar na frente, mas também ia permitir que a gente ficasse em segundo lugar, com a possibilidade de resultados importantes conquistados pela gente, nos dá, só pelas nossas forças, a classificação. Então, foi um resultado que nos favoreceu, né? Mas de nada adianta se a gente não fizer a nossa parte. Pois é, uma estratégia totalmente montada, pensada nos mínimos detalhes. O Grêmio que, quando foi jogar contra o Toluca lá no México, já foi cedo. Agora, para jogar contra a LDU no Equador, foi mais cedo ainda, para amenizar os efeitos da altitude. Amanhã é o dia para sentir. O terceiro dia é o dia mais complicado para... Tu já teve essa experiência de... Não, eu fiz um jogo, eu não cheguei a ficar 3 dias, mas uma vez em Cusco, 3.400 metros. Que é bem mais do que Quito, que é 2.800. Foi a maior dor de cabeça que eu tive na minha vida. Cusco, Potosí, La Paz. É muito difícil. O Grêmio perdeu aquele jogo justamente num lance que traduziu o que foi o efeito da altitude. Porque o Eduardo Martini era o goleiro do Grêmio. E o Grêmio perdeu por 1-0 aquele jogo e foi muito estranho o gol, porque quando a bola já entrou, aí o Eduardo Martini teve a reação para fazer a defesa. Ele não teve culpa, porque era realmente de bola completamente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora a sorte está do lado dos bons. O Grêmio está com sorte. Os resultados do Grêmio são bem piores do que a combinação de resultados. Com sorte em termos dos resultados, né? Porque o Grêmio tem tido de azar aí com lesão, Lesão aí sim. Mas a combinação de resultados é perfeita para o Grêmio. Classificou um por antecedência e
os outros dois ficaram muito abaixo do Grêmio. Sim, já que o Toluca já estava na frente, então que dispara de uma vez. Por isso que eu não defendi o empate. Eu não defendi o empate pelo seguinte, era melhor o Grêmio entrar nessa disputa na frente dos outros em pontuação. E essa é a vantagem do Grêmio. O que eu vejo de um problema no Grêmio agora é o departamento médico do Grêmio. Por quê? Eu acho que houve erros de avaliação assim em vários momentos. Primeiro, o Bolanhos ficou um tempo inteiro do Clássico Grenal. Eu até hoje não entendi. Se era tão grave assim, tanto é que está fora praticamente da primeira fase da Libertadores, não poderia o departamento do Grêmio ter vacilado tanto. Alguém tinha que notar alguma coisa. Segundo, o caso de Cachumba, tinha que ter havido vacinação. E o terceiro, agora não poderia o Wallace ter voltado para o segundo tempo. Bom, vamos direto até Quito, no Equador, falar com um enviado especial do Grupo Bandeirantes, Bruno Ravazoli. Bom dia, boa tarde, Bruno Ravazoli. Bom dia para você aí, 2 horas a menos em Quito, né? Tudo bem, Cadu, pessoal da bancada, um grande abraço a todos. Boa tarde para vocês, bom dia aqui para mim. Agora são 10 horas mais 50 minutos em Quito, 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Temperatura na casa dos 15 graus, iniciando o inverno equatoriano, dia ensolarado por aqui. Bruno, a gente estava comentando agora, depois da tua matéria, sobre essa preparação do Grêmio, adaptação do Grêmio para a altitude. E o Grêmio está realmente sentindo que vai dar certo essa adaptação, agora que já está no segundo dia, que já descansou um pouquinho mais? Sim, com certeza. O Grêmio está muito confiante, Cadu. O ambiente ele é muito positivo. O Grêmio conquistou uma confiança por conta dos últimos resultados no Campeonato Gaúcho e por conta desta semana aqui em Quito, com o efeito da altitude diminuindo dia após dia, o Grêmio acredita que pode fazer um jogo de igual para igual com a LDU, que é considerada uma das piores equipes do grupo, se não a pior, porque até o momento somou apenas 3 pontos. Então o Grêmio acredita que fará um jogo de igual para igual na próxima semana. Ontem, o Marcelo Hermes disse que o Grêmio vai propor o jogo. O empate será considerado bom resultado, mas o Grêmio veio para conquistar os 3 pontos e praticamente garantir classificação para a próxima fase. Bom, eu queria saber o seguinte, é claro que está muito cedo, o Grêmio está, e isso é bom, tá? Está começando a viver o ambiente lá de Quito e tudo mais. Aí o time da LDU está muito mal classificado do campeonato. Eles acreditam na LDU ainda, ô Bruno Ravazoli? Ribeiro, os jornais aqui não estão falando ainda sobre o jogo da próxima quarta-feira, dia 13 de abril, contra o Grêmio. Aliás, os jornais por aqui nem citam o Grêmio, nem ontem, nem hoje. A matéria principal do jornal El Telégrafo desta sexta-feira destaca o defensor Norberto Araújo, que está com um problema ocular. Ele que deve ser desfalque para o jogo diante do Deportivo Cuenca, amanhã, no estádio Casablanca, e também na próxima semana contra o Grêmio. O que eles falam por aqui, Ribeiro? Que a LDU vai jogar todas as fichas no jogo na próxima semana contra o Tricolor. Porque se a LDU não vencer, estará fora da Libertadores da América, porque não enfrenta o São Lourenço fora de casa. Eles têm novidade por aqui. Ontem, o técnico Álvaro Gutierrez comandou a primeira atividade e ele vai estrear amanhã diante do Deportivo Cuenca. A situação do Wallace, Bruno, porque o jogador chegou com dificuldade, inclusive, a gente falava hoje na Rádio Bandeirantes, ele chegou com dificuldade em Quito, ele não consegue caminhar, ele está com o tornozelo imobilizado e hoje parece que tem mais um treinamento hoje, que seria o primeiro treinamento, né, que o Grêmio fará em Quito. Antes ele fez um trabalho diferente, a gente está vendo inclusive imagens aí. Esse é um jogador que ele está correndo de fato o risco de não jogar. Há uma perspectiva de quando ele possa realizar o primeiro treinamento com bola aí? No momento, Daniel, não há nenhuma informação precisa por parte do departamento médico. Quem está por aqui é o doutor Felipe do Canto. Ontem, de fato, e nós acompanhamos as imagens, o volante Wallace chegou mancando e com uma bota protetora no tornozelo esquerdo. Ontem, por volta das 8h30 da noite, horário de Brasília, o Tricolor realizou a primeira atividade na academia, aquele treino para tirar o avião do corpo, como os preparadores físicos gostam de dizer. Wallace, volante, e Bobô, centroavante, não participaram. Eles realizaram trabalhos especiais com o fisioterapeuta do Grêmio, Felipe Marques. Hoje à tarde, Roger comanda a primeira atividade com bola no CT do Equador.
Wallace e Bobô, neste momento, não tem presença garantida. Eu coloco um ponto de interrogação nestes dois atletas. Os treinamentos da semana vão definir se eles terão condição. Tendência é que sim, até por ser um jogo decisivo, mas eles ainda sentem dores. Wallace no tornozelo, Bobô, dores musculares. Bom, vamos torcer então, né, pela recuperação do Bobô e do Wallace. Bruno, obrigado pelas informações e bom trabalho aí em Quito. Valeu, Carlos de la Rocha, pessoal da bancada, um grande abraço a todos. Inverno equatoriano por aqui, um pouco de frio, temperatura na casa dos 14 graus. Pois é, tá aí foram as informações do Bruno Ravazoli, trazendo aí que ainda há uma dúvida em relação às dores musculares do Bobô e também a do tornozelo esquerdo do Wallace. Tem tempo, né? Tem bastante tempo. O maior desfalque dos dois seria o Wallace, né? Embora o Bobô tenha entrado muito bem no time, tá se adaptando ao esquema do Roger. Ali eu preferi o Pedro Rocha. É que a alternativa o Grêmio tem por ali, né? Agora essa do Wallace aí, se o jogador não tiver condição... E a estrela do Edinho, né? Que em jogo de Libertadores o Edinho tá sempre jogando, porque sempre tá o Wallace fora, o Maicon fora. Não sei se essa estrela agora tá sendo boa, né, Cadu? Não, eu digo pelo Edinho, né? Não pelo Grêmio. Pelo Edinho é espetacular. Pelo Edinho é espetacular, né? Mas... Agora o Grêmio vai entrar em campo. Eu tô falando no ponto de vista do Edinho. O prejuízo do Grêmio para a saída de bola, para a saída de bola no meio de campo sem o Wallace, meu Deus do céu. O Grêmio vai entrar em campo sabendo que o São Lourenço fez um dia antes contra o Toluca. E só será ruim se o Grêmio não empatar. Porque mesmo que chegue a 6 pontos o São Lourenço, o Grêmio vai chegar a 6 também e o Grêmio tem um saldo bem superior a todos eles. E aí vai ficar com 4, podendo chegar ao máximo de 7 a LDU. Vai chegar a 6, o São Lourenço podendo chegar ao máximo de 9. E o Grêmio ganha de 1-0 aqui do Toluca, possivelmente fica com a vaga. O jogo, um resultado positivo do São Lourenço contra o Toluca no México só vai ser ruim para o Grêmio se o Grêmio perder para a LDU, né? Não, aí fica muito ruim. Aí fica muito ruim mesmo. Fica muito ruim. Daí o São Lourenço vai chegar na última e vai estar vivo também. O problema é que esse resultado aí vai ter efeito na LDU também. O resultado do primeiro jogo. Não, claro. E aí vira um obstáculo a mais do Grêmio. O Grêmio contou com muita sorte mesmo nesse sorteio dos jogos aí. Quer dizer, o Grêmio já está sabendo com antecedência, vai saber sempre com antecedência o que precisa fazer. Isso é uma grande vantagem. Mas a LDU, de qualquer forma, independente de São Lourenço e Toluca, qual o resultado, vai precisar da vitória. Para poder chegar viva, ela vai ter que ganhar as duas para chegar a 9. Porque o adversário dela é o Grêmio. O outro já tem 10. E a LDU termina a participação contra o São Lourenço na Argentina. Ela tem que matar o Grêmio, porque senão o Grêmio chega com a última vitória na frente dela. A tabela foi tão boa para o Grêmio, se o Grêmio tivesse feito a sua parte, hein? Só mais 2 pontos que ele deixou de fazer contra o São Lourenço na Arena. Por isso que eu digo que a combinação é melhor do que o desempenho. E as nossas previsões, né, no início do ano, de achar que o Toluca ia ser o primeiro eliminado, ia ser o Lanterna, ia ser o adversário mais fácil. O primeiro tá tudo nivelado. Tá com nivelado. O dobro de pontos que o Grêmio. Depois, telespectador, presta atenção. Depois é o Ribeiro que fala. Esquece a legenda, né, e foca faltou um conhecimento maior nosso do Toluca. Mas acho que tu não veio usar para defender a tua tese aqui. Mas foi um pouco surpresa também. Mas depois do episódio esquece a legenda já deveríamos ter aprendido. E foca em mim. Olha aqui, o negócio é o seguinte. Mas não esquece a legenda, tá? Que é importante. Eles sempre se esquecem quando eles erram. Vocês já notaram isso? Não, eu sempre não faço isso. Nunca se lembram. É que a gente erra bem mesmo. Parece, né? É engraçado, né? É por isso que eu, telespectador, né, não tenho medo aqui de me expor, né? Aí eu tenho que dar opinião mesmo, entendeu? É claro, o 1% de erro que eu tenho faz parte do contexto. 1%. Claro. 1% de erro. Eu, às vezes... Esse 1% é vagabundo. Eu, às vezes... Só um pouquinho. Momento histórico no programa, o momento em que Ribeiro Neto Wesley Safadão citou por conta própria Wesley Safadão. Parabéns. Parabéns. Já é uma mudança. Não é uma mudança. A única forma, só uma tese safada essa para me livrar do negócio. Eu às vezes prefiro não apontar um favorito do Grenal para não tomar um 5-0 depois. Em cima do muro, cara? Então tu gosta de ficar em cima do muro, não gosta de... Não. Na verdade foi o Ribeiro que direto de direito. O Ribeiro quis dizer que o Internacional, com o fato novo, ia se motivar. Ele agregou-se ao presidente Vitório Pífero. Se juntaram.
Bom, tem um jogador do Grêmio que não viajou para o Equador porque foi negociado, é isso mesmo, JB? É verdade. E o Bruno Ravazoli já conversou com os dirigentes lá, em off pelo menos, eles garantem que o Fernandinho de fato é jogador do Flamengo, o contrato já foi assinado. Agora tem um detalhe curioso que eu quero destacar sobre o Fernandinho. Ele ainda irá custar aos cofres tricolor, do tricolor. Eu vou tentar explicar o porquê. Acontece que o Fernandinho ganhava R$350 mil mensais no Grêmio. A partir de agora, o Flamengo assume tudo que está na carteira, ou 250 mil por mês. O Grêmio ainda fica com 900 mil reais, com 100 mil reais que estão fora da carteira nos direitos de imagem. O Grêmio economiza 2.250 até dezembro. Porém, investe em um jogador que não estará à sua disposição 900 mil reais, contando o 13º. Os 8 meses que temos pela frente, mais o 13º, pelo Fernandinho, que tem contrato até 31 de dezembro de 2017. O Grêmio conseguiu negociar um jogador que estava sendo pouco aproveitado, apesar de ter entrado em alguns jogos esse ano, apesar de ter entrado bem, inclusive, naquele jogo contra o Passo Fundo. Eu sempre ouvi falar que era mais de 350, mas eu respeito a opinião O salário do Fernandinho, quando ele veio para o Grêmio, ele era um salário bem maior do que isso. E o Grêmio reduziu. Aí teve essa redução. 40% e o Flamengo 60%. É isso. 40% é bastante. É isso. O Grêmio 140 mil. Mas esse é o tipo de negociação em que o Grêmio fica de mãos atadas, porque o Grêmio ele não quer mais o jogador. Ele precisa repassar de uma maneira ou de outra. É um jogador caro, aí o Flamengo, o clube interessado, aí negocia, né? O Grêmio tá na mão do Flamengo nesse caso. E o Grêmio tem que emprestar aceitando pagar ainda. O detalhe é o seguinte, o Ribeiro usou esse termo uma vez, é o repasse do prejuízo, né? Na verdade, tu ameniza o teu prejuízo. Não, mas o Grêmio pode trocar prejuízo com os clubes também. Mas se o Grêmio trouxer o Negueba, o Grêmio vai trocar o Fernandinho pelo Fernandinho, é isso? Não, jogadores diferentes. É um outro jogador da função que vem em outro momento. O Negueba joga no lado do campo. O Fernandinho é só no lado. Eu estou entendendo, Luiz Carlos Reck. Eu estou entendendo. 6 por meia dúzia, para ser bem claro. É um pouco de desilusão, viu? Desilusão. O negócio é o seguinte... Paulinho da Viola cantado por Marisa Monte. Desilusão e não termina. Em 5 minutos, Ribeiro Neto foi de Wesley Safadão a Paulinho da Viola. É bipolar até na música. É bipolar até na música, é verdade. É uma certa desilusão mesmo, Reck, né? Porque tá tudo nivelado. Tu pega a seleção brasileira como exemplo. Sai o Oscar, entra Felipe Coutinho, entra o William, entra Renato Augusto, entra Lucas Lima. É tudo a mesma coisa. É tudo igual, é tudo mesmo jogadorzinho. Então, jogadorzinho, aí é brincadeira. Vem o Negueba, não vai mudar nada. Eu até não desgosto do Negueba, mas eu acho que não acrescenta. O Grêmio vai contratar outro jogador aí, cara. O Grêmio quer um meia. É outro jogador. O Grêmio podia trazer o Negueba. Pois é, tu sabe que o presidente do Grêmio servia. Quando a gente entrevistou o presidente Romildo Bolzan antes do jogo contra o Brasil de Pelotas, eu perguntei sobre a situação do Negueba, porque o Grêmio teria ali meio que tirado o pé assim, da negociação, vou dar uma freada e tal. E ele disse, olha, é um jogador que nos foi oferecido e tal, nós temos vários jogadores assim no grupo, eu não sei se o Grêmio vai contratar o Negueba, não. Ele é melhor que o Pedro Rocha, né? Melhor que o Pedro Rocha, é melhor que o Everton. É melhor que o Bobô. Mais opções, né? É melhor que o Batista. O Tontini nem foi experimentado. Eu acho o seguinte, como diria o velho e bom Ibsen Pinheiro, dinheiro em caixa é mau conselheiro. Já o Pelo Sebajos já pediram mais caro. Agora o Grêmio está louco para gastar. Vai querer contratar o Negueba, é coceira para gastar. Só pode ser. Ribeiro, qual o jogador que o Reck citou agora? Que o Grêmio está louco para... O jogador agora que o Reck citou, o lateral direito, aquele que joga no Defensor do Uruguai. Tá bom, depois do intervalo tem mais donos da bola aqui na Band. O Andrigo, meia do Internacional, concedeu entrevista ontem à noite na Rádio Bandeirantes. JB, o que dá para destacar dessa entrevista do Andrigo ontem à noite? Ele foi questionado pelo Joseldo Pinheiro sobre jogar ao lado de Anderson, que muitas pessoas falam que ele não renderia bem. O Andrigo não pensa assim, ele diz que gosta muito de jogar com o Anderson e mais. Quando jogo com o Anderson, segundo ele,
eu cresço, ele me faz jogar. É um jogador bastante vertical, dá passes infiltrados. Esta foi a declaração do Andrigo, que acredita que cresce, que evolui, jogando ao lado do camisa 8 do Inter. E dá para materializar isso em 2 jogos, contra o Brasil de Pelotas e contra o Juventude. Só que contra o Juventude eu não concordo com o Andrigo, foi ele que carregou o Anderson. Não que o Anderson tenha jogado mal, o Anderson jogou bem, mas ele ditou o ritmo, porque o Anderson não ia conseguir acompanhar lá em Caxias a velocidade do Andrigo e tal. Então o Andrigo ficava sempre perto do Anderson. Eu acho agrupado. Que foi Contra o Brasil, o Anderson pifou 2 vezes o Anderson. Mas eu acho que foi um discurso bastante político, né? Porque toda vez que eu cito esse jogo que eu mais gostei, o Anderson não estava. Para mim o Andrigo fica mais solto, fica mais natural sem a presença. Mas esse jogo terminou empatado. Nos outros eu tô falando que o Anderson jogou, terminou com vitória do Inter. A gente tá pegando o jogo que a gente está vendo aí contra o Brasil de Pelotas, em que os gols do Andrigo saíram com participação fundamental do Anderson. Sim, pifou 2 vezes. A gente tem esse exemplo bem próximo. Aí, aí a pifada do Anderson no meio da área. Olha como esse lance é interessante. Eu não sei se tem como reproduzir esse lance. A gente tá bola nas mostrando. Costas de ninguém. O Marquinhos tudo é a questão do jogador ter o posicionamento, o senso de colocação na área, tá? Tu vê o Andrigo na área. O Anderson pega a bola e o Marquinhos está parado ao lado do Anderson com o braço aberto, sem saber o que fazer. Enquanto eles fazem o braço aberto, saber o que fazer? O Marquinhos. O Marquinhos. Se ele penetra na área, se ele ingressa na área, certamente, então vai do jogador ter o tino de chegar e se posicionar para receber o passe. Porque o passe, ele sabe que ele vai receber. O passe é certo. Enquanto você fez toda a operação, fazer uma coisa para voltar o lance só para tu ver, eu quero te dizer o seguinte... Eu presto atenção em todos os detalhes. Não, eu também presto atenção. Mas de qualquer maneira, isso é uma queixa ou uma crítica? Não, olha lá. A gente está revendo o lance, grande Paulinho. O Arthur tocou pro Anderson, o Marquinhos aqui embaixo, levantando os braços. O braço aberto ali. E aí tu vê a inteligência do Andrigo de se colocar na área para receber a bola. Então isso torna um jogador com raciocínio diferente. Não, e outra, com a qualidade que ele tem. E o Anderson teve Qual é o deboche, Ribeiro? Pô, tu fica falando absurdos o programa inteiro, eu não fico rindo das tuas teses. Mas eu não estou rindo, cara, é que eu achei nenhum, eu não vi nada do Marquinhos. Não, mas o Marquinhos abriu os braços. Não, o Marquinhos estava mais próximo do Anderson. Óbvio, e o Marquinhos estava pedindo a bola. Só que daí o Anderson viu a movimentação do Andrigo na área, cortando os zagueiros. É a coisa mais normal. Não, mas eu teve que escolheu. Não, a inteligência do Anderson. É que na verdade, acho que não me fiz entender. Acho que não me fiz entender. Ali, ó, tem 4 zagueiros, ó. É um jogador se colocar, e aí é o mérito do Andrigo, se posicionar para receber a bola. O Marquinhos ficou parado e abriu o braço e achou que ele, ao estar ali do lado dele, seria uma melhor alternativa de jogo. Se o Marquinhos tivesse entrado na área, seria ele a receber. O que faz do Andrigo um jogador diferente é essa questão da colocação dele. Porque ele é meia e chega na área. Que é o que a gente tanto cobra, que os meias não chegam na área. Inclusive do Ribeiro Neto. Agora eu, ao contrário de ti, eu não vou ficar rindo das tuas teses como tu ri da minha, porque eu não vou conseguir participar do programa, que eu vou ficar rindo do meio de 30 Olha aqui, até 1h30. Mas aí apareceu a inteligência do Anderson. Se ele toca pro Marquinhos, tem 4 zagueiros na frente. Ele tocou pro Andrigo, só tinha o goleiro, o Andrigo deu um tapa e fez o gol. É isso aí. Ele foi pelo caminho mais interessante. JB. Não, sobre essa situação que vocês estão debatendo, o Rafael Moura, quando chegou lá no Figueirense, foi questionado sobre vários assuntos e deu algumas entrevistas. Dentre estas entrevistas, ele disse o seguinte, que o Anderson é um menino muito bom, de boa cabeça, que é muito bom do vestiário, até falou que ele paga fama por fazer festa, fazia festa em Porto Alegre na época que vinha de férias, mesmo ser normal, e que aqui ele estava focado, e disse o seguinte, o Anderson, os jogadores eles não conseguiram entender a maneira que ele joga. Segundo o Rafael Moura, palavras dele, o Anderson está mais à frente do que os jogadores do futebol brasileiro. Ele enxerga algumas jogadas na frente que nós, no Brasil, ainda não estamos acostumados, porque são jogadas que na Europa, onde o nível do futebol é mais alto, existe mais intensidade, eles executam. Então é mais ou menos isso que exemplificou o Daniel no lance do Marquinhos e o Andrigo, que aconteceu e que relata o Rafael Moura lá em Santa Catarina. Agora tem uma bomba para acontecer. Os grandes momentos do Anderson na Europa foram no Porto,
onde ele teve sucesso e também depois foi para o Manchester United. Foram os grandes momentos do Anderson Tem lá. uma bomba para acontecer aí nesse setor. Bomba. D'Alessandro deu uma entrevista na Argentina dizendo que volta no fim do ano. Ele não disse que pode voltar no fim do ano. Não, disse que vai voltar. Vou voltar no final do ano. Claro, um ano de contrato ganhando 1 milhão, quem é que não vai voltar? Isso também. Isso também. Só que o que ele está indicando com isso? Aí é que chega a parte mais difícil de raciocinar. Ele está indicando que vai ganhar Marcelo Medeiros a eleição. Porque se o Pífero ganhar, ele não volta. Que é o Afatato. Se ganhar Marcelo Medeiros, ele pode voltar se não for para a China. Será que já não rolou uma conversa? A China paga mais de 1 milhão. Se fosse só 1 milhão, era... Será que já não rolou uma conversa assim, tipo, olha... Não, tudo bem, tem contrato. Mas ele poderia dizer o seguinte, não, eu vou permanecer, vou batalhar para renovar e permanecer aqui no River. Ele poderia ter dito isso. Eu perguntei... Eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Eu estou chocado. Olha aí, mata a saudade. Então, o que o Rex está dizendo, então me corrija agora se eu estiver errado. Pronto. Eu estou perplexo. Lá vem outro deboche. Arrumei para o fim de semana. O Rex está dizendo, que o grande ídolo, que o líder exponencial, aproveita que o Meneghetti não tá aí, figura marcante chamada D'Alessandro, vai ser cabo eleitoral da eleição, é isso? Não, cabo eleitoral, ele pelo nome que ele tem, ele é cabo eleitoral natural. Não, quero saber se ele vai ser cabo eleitoral, é isso que você está dizendo? Deixa eu te dizer, eu vou recuperar os fatos, para não ficar só com a maldade, vamos recuperar os fatos. Antes de passar o bastão, Marcelo Medeiros faz um contrato longo com o D'Alessandro, interpretado por essa atual administração, isso não é interpretação minha, isso é informação, como sacanagem. Vai nos deixar essa herança, esse contrato longo e caro. No entanto, no entender de Marcelo Medeiros, a quem eu entrevistei há poucos dias e me disse exatamente isso, ele tem uma admiração tão grande por D'Alessandro que ele acha que tudo começa por D'Alessandro. Então, o que eu estou dizendo é bastante óbvio. O D'Alessandro está achando que vai ganhar o Marcelo Medeiros e o Marcelo Medeiros conta com o D'Alessandro. Mas até porque o D'Alessandro tem mais um ano de contrato. Aí o candidato do PIF também vai dizer a mesma coisa. Nós contamos com o D'Alessandro e tal. Tu acha? Ninguém vai querer perder esse cabo eleitoral. Mas não tem nada a ver com cabo eleitoral, não é que eu vou... Ninguém vai querer perder esse Aí tem que mudar de assunto, porque já virou, virou lógico. Delírio. Começa por uma questão virou lógica. galhofa. Essa declaração do D'Alessandro começa por uma questão lógica, de que ele tem contrato de empréstimo com o River até o final do ano, e tem até o final de 2017 com o Inter. Ou seja, a princípio, terminou o empréstimo com o River, volta pro Inter. E claro, daí vem a interpretação, daí vem as informações aí que o Rex está trazendo. Mas não tem interpretação nenhuma, ele tem um ano de contrato, ganhando uma fortuna aqui. Deixa eu falar, Ribeiro. É óbvio que ele vai voltar, ele é louco. Agora eu vou concluir, só deixa eu concluir agora o raciocínio, daí vem a interpretação de que no ano que vem ele pode voltar, caso troque a direção do Inter, porque tem eleição esse ano. E outra coisa, Cadu, Essa é a interpretação. Tem uma situação interessante aí. Inverteu a ordem. O sonho do D'Alessandro era encerrar no River Plate. Agora ele pode encerrar no Inter. E outra... Por isso que ele poderia ter dito o seguinte, vou tentar renovar para permanecer aqui. Eu acho que ele está fazendo isso também dentro de uma campanha de marketing pessoal, muito bem elaborada. Vou chamar o João Filho com informação. Ele está encerrando a carreira esse ano no River. Vou chamar o JB com informação. E ano que vem ele encerra a carreira no Inter. Mas ele não encerrou no River como, de fato, de direito, que seria a sequência normal, porque ele tinha um problema sério, ele tinha que ir embora daqui, o vestiário já estava em polvorosa. Tá bom, mas uniu o útil ao agradável. Para aí. JB, informação. Cadu, não, eu quero ainda repercutir essa entrevista, porque ela foi o típico caso do Twitter. Na realidade, o Juan Pablo Mendes, que é até um cara que eu sigo no Twitter, ele é um repórter do Olé, e ele tweetou que o D'Alessandro estava dando uma entrevista exclusiva para a rádio La Red, da Argentina, e postou exatamente isso. O que ele falou: em um ano estarei no River, neste ano. Depois voltarei a Porto Alegre. Aí todos nós entendemos que o D'Alessandro estava decretando esta situação. E pareceu mesmo que o D'Alessandro estava dizendo, estou voltando a Porto Alegre. Só que a gente foi ouvir a entrevista em espanhol que o D'Alessandro deu lá, e na realidade não é bem assim. Na realidade o D'Alessandro disse essa frase mesmo, mas ela tem uma sequência. O D'Alessandro disse, se me quiserem,
lá em dezembro. Claro. Tem que ver a situação do clube. Isso Ele falou que eu falei. no Brasil, a cada 2 anos muda o presidente. Então ele precisa saber quem será o presidente do próximo ano. É isso aí. Então a Foi o que eu primeira disse. informação desse tweet parecia que era um decreto do D'Alessandro. Então depois, Não, ele não tem ouvindo a como entrevista, decretar. ele deixa claro que na realidade não é isso, que ele vai esperar ver o presidente para saber se volta Eu ou não. dei toda a sequência. Não tem o Marcelo decreto nenhum, Medeiros, claro. Então ele vai ser cabo eleitoral, isso. O Marcelo Cabo Medeiros. eleitoral, Ribeiro? O Marcelo Medeiros quer o D'Alessandro e o D'Alessandro quer o Marcelo Medeiros. Hoje, do jeito que está o Internacional, com difícil projeção de título, pode dar Marcelo Medeiros. E ele já está se antecipando, dizendo que ele tem contrato com o Internacional. Só isso. Não, mas é que fica claro que o D'Alessandro claro, não se dá óbvio bem que com a fica atual claro. direção do Inter, isso Claro é que óbvio, isso é fica notório, isso não tem nada a ver com cabo eleitoral. não tem nada a ver. Pra mim tá claro também. É que o D'Alessandro sabe que com essa direção ele não joga mais no Internacional. Claro. Tá bom. Até que o D'Alessandro Por isso que ele falou foi pra a impressão trocar que a gente de tem, a gente Mas já não discutiu tem que isso, o D'Alessandro jogar, foi o chutado jogar fora é do Inter. o de menos. Ele já não vem jogando há horas. O Brabo ele tem contrato. Ele tem contrato de 1 ano Troca para o ganhar disco, a Ribeiro. fortuna. Troca o disco, Ribeiro. Foi aplaudido de pé pela torcida do River. Foi bem, ele foi muito bem contra o The Strongest. Ele foi bem mesmo. O Destrongest foi ganhou bem do mesmo. São Paulo, hein? E vai classificar. E o São Paulo pode ficar fora. Não, vai ficar pro Destrongest. Ele foi bem. Vai ficar. Paulinho, a gente já pode chamar o JB com as informações, mostrar os gols da Libertadores de ontem? Pode ser? Tá, os gols da Libertadores de ontem, já que a gente falou do River, do Strongest. Começando com o jogo entre Boca e Bolívar. Foi a primeira vitória do Boca na Libertadores, na fase de grupos, viu? E foi a Na reabertura quarta do rodada. estádio, né? Com as arquibancadas. Depois da punição, Da né? punição. Com torcida... Esse é o gol do Tevez, que foi um golaço do Tevez, que pegou a bola no meio do campo. Foi indo. Jogou demais ontem. Foi uma das melhores partidas do Tevez. Cortou de novo. Imagina a narração argentina como é que foi desse gol aí. Bah. Chutou e fez o gol. Pra tremer a Mais ou menos, bomboneira. Tevez, Voltando a ter torcida. Teve. Assim foi. Agora é um dos E aí mais o gol, mais vitória do feios, Boca, 3-1 pra cima do Bolívar. Primeira vitória do Boca na fase de grupos da Libertadores. Aí o golzinho de honra do Bolívar, que quando sai da altitude, né, de 3.800 metros de La Paz, se complica. Aí o gol de pênalti do Bolívar. Na ré, Cadu. Não, agora eu perdi ali o... Não, aí não. Aí o narrador argentino não vai narrar desse jeito o gol do Bolívar. Teve também o Racing jogando em casa contra o Deportivo Cali. A gente tá vendo aí o Racing sempre com o estádio lotado na Libertadores, fazendo uma pressão danada no estádio. Lisandro Lopes já deixou Nesse dele grupo, de se eu novo. não estou primeiro enganado, gol. os dois vão classificar. Tanto o Cali quanto o Racing. O segundo gol marcado pelo Lisandro Lopes. Mais um jogador que não teve contrato renovado, também não estava muito afim de ficar. Não estava muito afim de ficar porque a situação ficou russa para ele, né? Claro. Ele foi alertar o que estava acontecendo, os caras ficaram bravos com ele. Exatamente. E também já estava cansado de viajar. Daniel entendeu o que eu quis dizer. É. Aí o terceiro gol do Racing, Romero, marcando. Brincadeira. Grande jogador. Deportivo Cali vai descontar. Vamos ver aí o gol do Deportivo Cali. Gol chorado. Foi gol de bochecha esse gol aí. Difícil. Mas não deu para assustar muito o Racing, que já chegou ao quarto gol. Ficou tranquilo. E fez 4-1. Martínez. Olha o meu zagueiro entregando aí, ó. Opa, a Se faltinha complicou. ali não foi, né? Libertadores, isso aí não é falta, Daniel. Tá bem. E o segundo gol Barbaridade. do Deportivo E Cali. Lavesca, hein? Teve outro jogo, River Plate do Uruguai 2, Nacional do Uruguai também 2. Não é um clássico, mas dá pra dizer assim, um clássico uruguaio aí, assim, entre aspas, né? A gente pode dizer no Estádio Centenário. Esse jogo, acho que esse resultado foi bom pro Palmeiras. Entre né? River Plate e Mas ainda é Nacional. difícil de... Mas o bom seria o River ganhar, né? É jogo do grupo do Palmeiras na Libertadores. O River tá Palmeiras morto, está numa né? situação complicadíssima. O River Plate também é de Montevideo? Sim. Então é muito entre São José, Grêmio São José. Foi no Centenário. Mas é isso mesmo. É exatamente. E assim como na Argentina, a maioria dos clubes são da capital. O Grêmio já jogou com esse time numa eliminatória. O Nacional já está classificado, mesmo com esse resultado, e a outra vaga vai ficar com o Palmeiras, ou com que tem 5 pontos, ou o Rosário Central, que tem 8 pontos.
Tá difícil. Palmeiras em desvantagem, né? E outro jogo foi o Melgar do Peru, que perdeu em casa para o Colo-Colo do Chile, grupo do Atlético Mineiro do Diego Aguirre, que perdeu, né, na quarta-feira para o Independiente Del Valle por 3-2. City jogou com altitude também o Atlético, né? Sim, sim. E num estádiozinho que era complicado. Aí vai ser o gol do Colo-Colo, que vai virar o jogo lá no Peru. Esse time tem 0 pontos. Se eu sou o treinador, olha, no vestiário o bicho ia pegar. Ele botou todo o time dentro da área e conseguiu tomar um gol de cabeça dentro da pequena área. Mas esse time tem 0 pontos. Vai pegar o quê? Mas para aí, ó. Não, mas é pela circunstância do jogo que o Daniel tá falando, Rec. Ali, ó. De botar o time inteiro dentro da... De novo? Dentro da área e tomar gol dentro da área. Mas eu vou lá e faço um gol de nariz contra esses caras. Não, mas aí se tu botar 10 na linha do gol, tu não tem como dar errado com esse nariz aí, né? Não, mas não tem. Os caras tomam gol de tudo que é jeito. Não tem. É lanterna. O Atlético vai classificar com o pé nas costas porque joga com esses caras em casa. A gente vai atualizar agora a informação com o João Batista Filho sobre a contratação do Danilo Fernandes por parte do Inter. Qual é a novidade dessa vez, João? Ontem a novidade era que 2 representantes do Internacional estavam em Recife. E, de fato, o Twitter do Sport acabou confirmando que isto realmente aconteceu. Eles colocaram uma nota informando que, sim, existe a negociação, existe o interesse, que eles receberam a comitiva colorada. Vamos lá. As aspas do que disse o Twitter do Sport ainda há poucos minutos no Instagram, colocando o seguinte, deixa eu só me achar aqui nas minhas anotações, vamos lá na nota oficial do Sport aqui. O Sport, através do executivo de futebol André Zanota, recebeu no dia de ontem representantes do Internacional. O clube gaúcho manifestou de forma formal o interesse no goleiro Danilo Fernandes. Os clubes ficaram de conversar novamente ao final da Copa do Nordeste e do Estadual, quando a direção leonina voltará a falar sobre o assunto. A situação é a seguinte, o Inter já sinalizou que o goleiro quer jogar aqui, que tem um acerto com um atleta de 28 anos, especula-se que o salário dele será de R$180 mil, aliás, esta é a proposta que o Internacional fez para o jogador, ele renovaria com o Sport por 110, ele quer vir. O detalhe, a multa ela é alta, 2 milhões de euros, mas como tem a vontade do jogador, o Inter deve pagar 2 milhões de reais e o Sport está se vendo obrigado a aceitar, porque o Danilo Fernandes está pressionando para sair. Claro, o Sport jogou o preço lá para cima porque o Inter está querendo goleiro de qualquer maneira. O Sport está numa situação confortável e sabe que o Inter quer um goleiro, tá? Só que o detalhe é o seguinte, no Beira-Rio, quem não considere ser positiva essa contratação. Eu, por exemplo. Não pela qualidade, tentando completar, não pela qualidade do jogador, mas é que esse jogador em dezembro ele está liberado. Claro que o Internacional vai perder o Alisson na metade do ano, mas esse jogador em dezembro ele já não custaria isso. Eu não acho que ele seja tudo isso. Ele pode ser um jogador caro. Ele só fez um bom campeonato brasileiro. Precisa para agora o goleiro, né? Ele fez um bom campeonato brasileiro, é verdade, mas não acho que seja tudo isso, eu ainda ficava com o Muriel. Mas duas... tu tá de brincadeira, Ribeiro. Olha aqui, ó, 2 rendas pagam o Danilo Fernandes. O problema todo é que se esperar pro meio do ano para fazer pré-contrato, tem 20 interessados. 20. E todo mundo quer boia de graça. Mas tu vai gastar bem menos, né? Aí no meio do ano? No final do ano tu convence o jogador no salário, né? Mas Daniel, tem que fazer o meio pré-contrato agora. A gente não pode assim, se o Inter não contrata o goleiro, a gente diz que o Inter está demorando. Não, o Inter precisa de goleiro. Aí quando contrata, vai ter gente que vai reclamar que esse goleiro sairia mais barato no final do ano. Bom, moço, precisa de goleiro para agora. O Inter precisa. No final, eu acho que o Internacional tem que contratar, só não precisa gastar uma Babilônia, tá? Não, mas vai ser agora, 2 milhões de reais. Que ele precisa de um goleiro, ele precisa. Eu não vou entrar na linha do Ribeiro, porque o Ribeiro é o único a achar que o Muriel tem a condição hoje de jogar no Internacional. Acho que nem o Muriel tem essa condição. Tanto que o Internacional está só esperando a possibilidade de encaminhar o Muriel como agora eu acho que seria essas alturas melhor pro Muriel já se encaminhar no outro sair clube. Do ambiente. Ele está muito tempo no Inter já, né? Se formou, foi titular por um tempo, daí saiu. O Muriel teve problemas no Inter. Não foi bem. O Muriel teve problemas no Inter. Onde é que ele jogou bem? Ele foi para a Portuguesa, fez um baita campeonato na Portuguesa. Voltou pro Inter, não conseguiu. Cadu, ele vai ficar de graça no fim do ano. Qualquer um pode pegar de graça. O problema é quem ele vai eleger para jogar. No meio do ano, ele vai assinar um pré-contrato com quem ele quiser. E vai ter clube pagando 300 mil, justamente porque não vai precisar pagar o passe. E daí o Inter vai apostar certamente aí o Inter vai botar o Muriel irresponsável, né, que pagaria esse valor por um goleiro médio, né? 420 paga o Grêmio pelo Groi.
Mas o Groi é um goleiro de exceção. Mas olha, o Danilo Fernandes é um baita goleiro. O jogo teve um bom campeonato. Mas olha a situação do Inter. Olha a situação do Inter, Daniel Ribeiro. Aí o Inter vai não vai apostar a palavra certa, mas vai insistir no Muriel, que agora entrou e não foi bem, ou vai botar o Jackson na fogueira. Assim como o próprio Alisson, em 2013, lá com o Dunga foi jogado na fogueira, não foi bem em 2013, no Campeonato Brasileiro, falhou em alguns jogos e foi retirado do time de novo. Eu me lembro. Aí depois voltou, teve a chance. Mas é um perigo tu jogar o guri na fogueira. Calma, respira. Foi exatamente nesse momento em que eu tive... As coisas mudam pro bem, né? Porque foi nesse momento aí que o meu amigo, meu irmão, cara que eu adoro, né? Daniel Oliveira, veio o público aqui falar dando um pau no Alisson. Exatamente. Tal, né? Foi nesse momento aí. Mas ainda bem que teve tempo para claro que tu cobra, Pedro, que eu não sou um cara de corrigir as minhas opiniões e tal, porque geralmente elas estão corretas. Eu imagino. Mas eu, diferentemente de ti, quando eu vi que eu errei, eu vim aqui a público e reconheci. Eu estava errado em relação ao... O problema é que a diferença do fato... Em relação ao Muriel, não estou errado. A diferença entre o fato Alisson citado aqui e o fato Muriel é que um tinha 21 para 22 e o outro tem 27 para 28. Perfeito. É só essa a diferença. Claro que é a idade em que o jogador começa a se encaminhar para o auge, e principalmente o goleiro, que é um pouco... A gente tem um consenso que é um pouco mais tarde que o goleiro começa a estar no auge, que já era para estar voando, né? Mas eu não desdenho da chance do Muriel vingar em outro clube. Não, claro que não. Acho que é até mais fácil do que vingar aqui, justamente por essa desconfiança que se tem. Eu não tenho tanta desconfiança em relação Acho que o Muriel no Inter já entrou num ambiente viciado já para ele. Eu acho que ele não tem contestação, já ficou marcado. Acho que pode sair um ambiente novo, outro clube. E eu não concordo que a amostragem... Ele foi, por isso que eu disse, ele já não tinha clima outra vez. Ele foi para Portuguesa e jogou bem lá. Ô Daniel, eu não concordo que a amostragem com o Danilo Fernandes seja tão pequena. Foi um campeonato inteiro onde o esporte foi bem. A gente vai para o intervalo, mas não se esqueça que amanhã tem Band de Motores nesse sábado. João Batista Filho, interatividade. Ronaldo Brits, eu encerro o programa com essa. Resumindo o que disse o Ribeiro, D'Alessandro vai entregar panfleto no entorno do Beira-Rio. Nossa Meu Deus, só ser contaminado pelo Ribeiro. Nessa área ele é especialista, marketing, um cara... Amanhã é o preliminar. Deve ser algum mal agradecido. O preliminar amanhã conta um pouco da história do Internacional com Benítez, campeão brasileiro invicto em 79, estarei ao lado de Ribeiro Neto. Vai ter Será muita que eu vou audiência. conseguir falar? Eu e o Benítez? Boa sorte para ti. Bom, o Benítez não vai conseguir falar contigo e com o Ribeiro, né? Voltamos segunda-feira com mais Donos da Bola. Tchau.